O governo Lula e a CPMI do 8 de janeiro. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. O governo Lula ainda não sabe ao certo como que vai agir diante da principal, senão a única ação da oposição nesse início de gestão. A questão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, sobre os ataques do 8 de janeiro deste ano. Diferente de uma CPI normal que corre em uma das casas, a comissão mista é composta por deputados federais e também por senadores. O pedido de instauração da CPI foi feito pelo deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, e conta com o apoio de diferentes frentes da oposição. O argumento de Fernandes e dos parlamentares que assinaram pela abertura da CPMI é de que há muitas incertezas sobre quem executou e também sobre quem se omitiu no ato. Ele cita, por exemplo, que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria alertado o governo sobre os ataques nas vésperas e que avisos de perigo de depredação chegaram a vários órgãos da gestão federal. Mas qual seria o interesse da oposição a Lula em fazer uma investigação paralela à que já está sendo conduzida pela própria Polícia Federal? Ora, as CPIs têm histórico de uso político e possuem prerrogativas que incluem a convocação de autoridades e a quebra de sigilo bancário e telefônico. Mesmo que a CPI não resulte em nada, o processo tem potencial para causar desconforto ao governo por meio da convocação de autoridades e do barulho na mídia. Basta lembrar o barulho recente da CPI da Covid durante a gestão de Jair Bolsonaro. No fim, não deu em nada, a não ser desgaste político ao governo. A oposição quer usar a comissão para tentar buscar provas de que o governo Lula teria conhecimento dos riscos dos ataques golpistas e que teria permitido a sua realização para acabar com o acampamento em frente ao Exército em Brasília e, por consequência, em todos os quartéis pelo Brasil afora. Se algo assim for provado, os opositores poderiam, aí sim, abrir o caminho para um pedido de impeachment de Lula. Animado com a ideia, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro passou a empenhar-se na iniciativa de estimular a criação da CPMI. Isso antes de eclodir o escândalo das joias, é claro. Mesmo que a oposição não consiga provar nada, mas consiga levar adiante a CPI, vai passar a controlar a narrativa sobre o ataque de 8 de janeiro e, consequentemente, atingir o governo. Lula seria obrigado a gastar capital político para apagar pequenos incêndios e desviar a atenção da sua agenda prioritária, que inclui a reforma tributária e a nova âncora fiscal. Por isso mesmo, o governo tenta esvaziar o requerimento. Colocou deputados da base aliada para tentar convencer outros parlamentares a retirarem suas assinaturas do requerimento. A ofensiva Abafa CPI também inclui a oferta de nomeações para os cargos de segundo escalão nos estados, algo que sempre interessa aos parlamentares. E o jogo também é pesado. Conforme noticiado pelo site O Antagonista, o governo federal tem dito a deputados que somente vai pagar as emendas individuais, agora em 2023, àqueles deputados que não endossarem a investigação. Se for fiel ao governo, recebe emenda. Se não for, fica sem recursos para distribuir nas suas bases. Só que esse jogo também tem o seu risco. É como diz o ditado: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Ao tentar esvaziar o processo, Lula encara um cálculo político sensível. Se o governo se posicionar claramente contra a CPI, deixa uma dúvida no ar para o eleitor. Como um governo que está à frente das críticas aos ataques de 8 de janeiro é o mesmo que não quer investigar o que aconteceu? Por isso, uma outra estratégia pode vir a ser colocada em prática. Deixar a CPI ser instalada, mas atrasar as indicações dos membros para a composição da comissão e tornar o processo moroso. Agora, para os lados da oposição, a coisa também não tem sido fácil, principalmente para se organizar. Com Bolsonaro fora do país, a articulação da extrema-direita ficou prejudicada. O momento de melhor organização da oposição foi durante a eleição para a presidência do Senado no início de fevereiro, que ainda assim fracassou nos seus objetivos. Agora a CPI é a única frente de atuação da oposição. Eles estão tentando se organizar o trabalho, a agenda, tudo em torno desse requerimento, cujo autor, André Fernandes, é justamente um dos políticos investigados no inquérito que tramita no Supremo por possível
envolvimento nos atos do 8 de janeiro.